Põe na tela de hoje vai falar sobre amor, morte e robôs. Eu sempre fui um leitor de quadrinhos que sempre buscou alguma coisa diferente. Não só super-heróis, Turma da Mônica ou Disney, mas ficção científica, né? Que é o que a gente sempre gosta de falar aqui no Põe na Tela. Foi quando a editora Globo lançou Cripta, lá nos anos 70, que basicamente era uma revista que falava sobre suspense e terror. Mas ali no meio de algumas histórias sempre escapava uma coisa de ficção científica. Foi lá que eu conheci o Richard Corbin, o cara que é o autor de uma graphic novel fascinante chamada Neverwhere, né? E por causa de comprar essa graphic novel, eu acabei descobrindo que ele trabalhou, né, fazendo outras histórias numa revista chamada Heavy Metal, que é uma revista de antologia de ficção científica e fantasia, inspirada ou baseada numa revista francesa do começo dos anos 70 chamada Metal Hurlant, né? Anos mais tarde, depois que eu, né, li tudo que eu podia da Heavy Metal, né, eu fui ver Heavy Metal Universo em Fantasia, uma produção do Ivan Reitman, que a gente conhece de Caça-Fantasmas. E lá foi a primeira vez que eu vi uma antologia de desenho animado com um teor mais adulto, porque fantasia, por exemplo, da Disney também é uma antologia, né? E eu fiquei assim, óbvio, né, com um olho desse tamanho, vendo não só as histórias, uma delas, uma adaptação do Neverwhere para o desenho animado, né? E outras histórias que lembravam muito desenhos de grandes ilustradores da Heavy Metal e da Metal Hurlant, como o Moebius, o Enki Bilal, o Drulé. Tanto é que uma das histórias é de um ilustrador inglês chamado, tem até aqui, ó, cadê o nome dele? Angus MacKee, né? Bela, mas perigosa, tá lá, né? Umas histórias de Heavy Metal. Aliás, essa é uma dica, pode ser Heavy Metal Universo em Fantasia, que é um desenho muito legal. Eu tô falando tudo isso, aliás, fiz todo esse preâmbulo, como diria no jornalismo Nariz de César, para introduzir Love, Death and Robots, que é uma antologia de histórias de ficção científica, de terror, de fantasia, que tem sobrenatural, e tem romance, e tem robôs. Tá? Olha, eu não vou entrar em detalhes, não vou criticar ou fazer comentários sobre as histórias, porque eu acho que é o tipo de antologia que você tem que assistir para descobrir uma coisa nova. E realmente, as histórias são muito surpreendentes. É aquele tipo de história que no final você fica pensando, o que é que eu assisti mesmo? Que coisa doida! E são 18, então você tem variações temáticas muito legais. Uma outra coisa é que o Tim Miller, que é o responsável pela criação dessa antologia, Tim Miller é o cara que adaptou para o cinema o Deadpool. Tá? Ele se associou com o David Fincher, que já fez algumas produções também para a Netflix, como House of Cards, né? E com a seguinte mensagem, assim, eu quero que os criadores criem e façam o que eles acharem melhor no estilo que eles quiserem. E foi exatamente o que aconteceu. Então você vai ter rotoscopia, animação em 2D, estilo de desenho japonês, ou anime, né? Computação gráfica. Aliás, preste atenção na computação, em todas as histórias de computação gráfica, que elas são ricas em detalhes. Para quem lembra de Final Fantasy lá, no final do século passado com esse, eu nunca lembro quando é que é Final Fantasy, mas é mais ou menos nessa época, com a evolução desse tipo de instrumento para contar uma história. Eu particularmente gostaria de destacar uma história específica, que é a última, tá? Que se passa na Segunda Guerra Mundial com um pelotão soviético enfrentando o sobrenatural. Brilhante. Então fica a dica, são 18 curtas que variam de 10 a 16 minutos, cada um com uma história diferente e com um resultado diferente, de trabalhos diferentes, de ideias muito avançadas, para algumas pessoas até avançadas demais, mas eu achei a criação muito legal. Recomendação aqui do Põe na Tela: amor, morte e robôs. Ou, como diriam os americanos, Love, Death and Robots.